Então, pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo no canal. Espero que vocês gostem. Como esse vídeo está muito longo, eu nem vou perder muito tempo, então vamos direto pro vídeo, né? Então roda a vinheta. Uma das obras sul-coreanas de maior sucesso dos últimos anos. A história criada pelo autor Chu Kong nos transporta para um mundo onde portais dimensionais surgiram, conectando o nosso planeta a masmorras cheias de monstros. Para combater essas criaturas, certas pessoas despertaram habilidades e se tornaram caçadores. O protagonista é Sung Shi-Hu, considerado o caçador mais fraco do mundo, apelidado de o mais fraco de todos os caçadores. No entanto, após uma experiência de quase morte em uma masmorra de alta dificuldade, ele recebe um misterioso sistema que lhe concede a habilidade de subir de nível de forma ilimitada, tornando-o cada vez mais forte. A partir daí, sua jornada épica para se tornar o caçador mais poderoso de todos começa. Originalmente, a história foi lançada como uma web novel na plataforma Kakao. Foi mal, gente, eu não sei falar essa porra não, mas é Kakao Pag, algum bagulho assim. Devido à sua imensa popularidade, foi adaptada para o formato de manhwa, história em quadrinhos coreana, publicado digitalmente. A arte a cargo do talentoso artista Dubu, do estúdio Redice Studio, que infelizmente faleceu em 2022. É um pêsame, né, mano? É um dos pontos mais elogiados da obra. Seus desenhos dinâmicos, cheios de detalhes e com cores vibrantes, trouxeram a história de Shin-Hu à vida de uma maneira espetacular, conquistando fãs e todo o mundo. Essa é uma pergunta central que guia a nossa análise sobre o sucesso meteórico desta obra. Para respondê-la, vamos explorar os elementos-chave que a elevaram a um patamar, né, de destaque mundial. A seguir, apresentamos um resumo dos tópicos que abordaremos para desenvolver esse mistério. E eu esqueci de falar, né? Eu trouxe dois convidados aqui também. Gosto muito de Solo Leveling para falar sobre Solo Leveling. Eles vão falar mais para frente. Então, bora! Mergulharemos no funcionamento do sistema que comanda a progressão de Sung Shi-Hu, mostrando como a mecânica de RPG o diferencia de outras histórias. Analisaremos a evolução de Shi-Hu desde o caçador mais fraco até o ápice do poder e como essa trajetória ressoa profundamente com os leitores. Não apenas o seu crescimento físico, mas também sua evolução psicológica e a forma como suas motivações se tornam cada vez mais complexas. Discutiremos o impacto visual do manhwa, ressaltando como a qualidade da arte e o dinamismo das cenas de ação foram cruciais para a popularidade da obra. Exploraremos a forma como a história de Solo Leveling foi construída para manter o leitor sempre engajado, com um ritmo acelerado e sem enrolação. Observaremos como a obra se alinha com tendências populares e temas recorrentes na cultura sul-coreana e asiática, como o conceito de leveling, subir de nível, e o gênero returner, ou Reawakener. Eu não sei se eu falei certo, né? Porque eu não sou fluente em inglês. Enfim, esses pontos nos ajudarão a entender por que Solo Leveling não é apenas uma história, mas sim um marco no gênero da fantasia moderna. A história de Sung Shi-Hu começa de uma forma que ressoa com muitos. Ele é um perdedor, mas não é por falta de esforço. Como um caçador ranqueiro, ele é o mais fraco entre os fracos. Apelido de o mais fraco de todos os caçadores. Ele mal consegue sobreviver às missões mais simples
e está sempre à beira da morte, aceitando raids perigosas apenas para pagar as contas médicas de sua mãe. O ponto de virada ocorre de uma raid de rank D, que inesperadamente revela uma masmorra do altíssimo nível e o templo duplo. Dentro desse local, Shinru e seu grupo são confrontados como desafios mortais. Em um ato de sacrifício para salvar seus companheiros, ele se encontra à beira da morte, aceitando a única oferta que lhe é dada. É nesse momento que sua vida muda para sempre. Ao aceitar a oferta, Shinru não recebe um poder comum, mas sim um sistema. Esse é o cerne do sucesso de Solo Leveling. Diferente de outros protagonistas que já nascem com habilidades incríveis, Shinru é agraciado com uma mecânica de RPG. O sistema funciona como um jogo, permitindo que ele suba de nível, ganhe pontos de atributo e adquira novas habilidades e até mesmo acumule um exército de sombras. O sistema é direto e implacável. Ele impõe missões diárias que, se não forem cumpridas, resultam em penalidades severas, como ser teletransportado, para uma masmorra de sobrevivência. Em contrapartida, cada missão completa e cada monstro derrotado trazem recompensas tangíveis, status points, itens e o mais importante, a certeza de que ele está se tornando mais forte. Essa mecânica de jogo é viciante e mantém o público sempre na expectativa do próximo nível, da próxima habilidade. O sucesso de Solo Leveling está intimamente ligado à forma como o público se identifica com a jornada de Sung Shinru. Ele não é um escolhido que tem o poder de graça. Ele é um herói que precisa trabalhar duro para cada vitória. Sua trajetória, desde a fraqueza absoluta até o ápice do poder, é um reflexo do desejo humano por progresso e recompensa pelo esforço. Vemos seu suor, sua dor e sua perseverança, o que torna a sua ascensão ainda mais gratificante e épica. O público torce por ele não apenas por ser o protagonista, mas por se sentir parte da sua luta, celebrando cada ding do sistema como uma vitória pessoal. O sucesso de Sung Shinru vai muito além do seu aumento de força física. A verdadeira jornada épica de Solo Leveling reside na sua evolução psicológica. No início, ele é um jovem tímido e inseguro, assustado com a própria fraqueza. No entanto, à medida que o sistema o fortalece, vemos a sua personalidade se moldar e endurecer. Ele se torna mais confiante, assumindo o controle das situações e agindo com uma calma impressionante. Sua mente, antes focada apenas na sobrevivência, se torna mais estratégica, analisando cenários de controle, combate, calculando riscos e descobrindo a melhor forma de usar suas novas habilidades. Em muitos momentos ele se mostra implacável, pronto para fazer o que for preciso para alcançar seus objetivos. A motivação de Shinru é um dos pilares de seu desenvolvimento. No começo, seu único objetivo é simplesmente sobreviver e ganhar dinheiro para pagar as contas do hospital de sua mãe. Ele é forçado a lutar por pura necessidade. No entanto, à medida que seu poder cresce, sua motivação se torna mais profunda e altruísta. A prioridade máxima se torna proteger sua família, especialmente sua irmã, que ele se sente responsável por defender. Essa mudança o impulsiona a ir além e aceitar desafios cada vez maiores para se certificar de que eles estarão seguros. No final, sua motivação se expande ainda mais, levando-o a se tornar uma figura de poder que não apenas se protege, mas que defende todo mundo da ameaça iminente das masmorras e seus senhores. Olá pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre a dualidade do Sung Shinru. Bom, ele às vezes é um pouco agressivo, às vezes tem aquela sede de sangue, igual quando
o Jinho foi capturado, ele foi atrás do Choi Dong-so. Ele ficou muito sanguinário, ele quase até matou o Tomasandra, mas ele conseguiu se conter, né, pra salvar ele e toda a guilda. E o que deixa ele bem interessante é essa dualidade dele, que às vezes ele nunca hesita pra matar o inimigo, ele sempre vai com tudo, mas ele também toma cuidado pra não deixar de ser outra pessoa, ele ainda tem aquela bondade dele. E isso mostra que às vezes pra salvar as pessoas tem que ser um pouquinho maldoso também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais habilidades do Sung Jin-woo. Bom, uma delas é aquele toque do monarca, que ele tem desde o início da obra e ele sempre usou muito bem, sendo, às vezes ela foi até o que decidiu a vitória dele em algumas batalhas. Outra é o Shadow Step, que é aquela que ele usa na ilha Jeju, que quando tava todo mundo, quando o Sankiese ferrado lá dentro da caverna, ele usa as sombras que estavam dentro de um dos Sankies, teleporta pra lá e sola o Battle de milhares de formas possíveis. Outra habilidade, que é a mais forte de todas dele, claramente, é a astralização, que ele usa na última batalha do manhwa contra o Antares, que ele fica enorme e ele basicamente invoca o poder da morte na Terra. Agora também vou falar um pouquinho sobre uma característica muito marcante dele, que é o exército das sombras Senora, que no final chega a ter milhões de soldados. E eu vou falar um pouquinho sobre as principais sombras dele, né? Bom, vamos começar com o Ygritte, que é o primeiro fodão que ele teve, né? Que, enfim, tá bem no início. E uma curiosidade interessante é que o Ygritte também foi cavaleiro do exército do Ashburn. E o Ashburn usou ele naquela masmorra para ver se o Sung realmente ia aguentar o poder. Outro é o Bero, que acho que todo mundo deve conhecer, né? Que no início ele era bem arrogante, só que depois, quando ele virou uma sombra, ele ficou muito daorinha. Ele foi a primeira sombra que o Sung teve que consegue falar. E ele era a segunda mais forte, ficando só atrás do Belion, que eu vou falar daqui a pouco. Outro é o Tusk, que é aquele chefe da caverna dos orcs de elite, que tem aquela magia zona muito pica, que ele não entra nos três mais fortes, porque tem o Belion, o Bero e o Ygritte ainda. E agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre o Belion, que ele se tornou general, se não me engano ele virou o braço direito lá no finalzinho do Sung Jin-woo, e ele é a sombra mais forte, sem dúvidas, que ele também foi general do exército do próprio Ashburn, e ele apareceu bem no final do mangá. Foi quando tava naquela batalha contra os monarcas, tava iniciando a guerra contra os monarcas, né, e o Antares, eles fizeram um puta portalzão, trazendo todas as tropas do exército do Ashburn. O universo de Solo Leveling é construído a partir de um evento cataclísmico, a súbita aparição de misteriosos portões em diversas partes do mundo. Esses portais conectam a Terra a outras dimensões, e a partir deles emergem dungeons, masmorras, habitadas por monstros perigosos. Quando um portal se abre, ele precisa ser limpo, ou seja, todos os monstros de seu interior devem ser derrotados, em um prazo de 7 dias. Caso contrário, os monstros irrompem para o mundo real, causando destruição e caos. Para combater essa ameaça, certas pessoas em todo o mundo começaram a despertar poderes sobrenaturais, tornando-se conhecidos como caçadores. Cada caçador é classificado por um ranking, que reflete sua força. Os ranks variam de E, o mais fraco, até S, o mais poderoso. Raramente um caçador consegue mudar seu ranking, e essa regra que torna a jornada de Sung Jin-woo tão excepcional. A aparição dos portões e dos caçadores transformou completamente a estrutura social e econômica da humanidade. A sociedade se adaptou para capitalizar e gerenciar essa nova realidade. Economia dos caçadores. As masmorras se tornaram uma fonte de recursos valiosos. Os caçadores coletam pedras mágicas dos monstros e extraem minérios e artefatos.
alimentando uma nova e lucrativa indústria. A vida de um caçador de alto nível se tornou extremamente luxuosa e glamurosa. A estrutura das guildas. Para organizar e gerenciar as operações de caça, foram criadas as guildas. Elas são empresas poderosas que controlam caçadores, organizam raids e monopolizam a extração de recursos. As guildas mais fortes têm influência e poder comparáveis aos de grandes corporações, ou mesmo de governos. Relação de poder. A política se tornou uma disputa pelo poder entre as guildas. Líderes de guildas de rank S são figuras de destaque global, e suas ações podem influenciar a segurança e a economia de um país inteiro. Os governos, por sua vez, tentam regular e controlar essas organizações, mas muitas vezes se encontram em desvantagem, já que o poder real está na mão dos caçadores mais fortes. Essa nova ordem mundial adiciona um elemento de realismo e complexidade à história. Ela não é apenas sobre monstros, mas sobre como a humanidade reage a uma ameaça existencial, criando novas classes sociais, conflitos de poder e heróis improváveis. A amizade entre o Jin-Ho e Jin-Woo é um dos pilares da história. Jin-Ho começa como um personagem inexperiente, mas a sua lealdade inabalável e a sua admiração por Jin-Woo o tornam um parceiro indispensável. Ele não só auxilia Jin-Woo em diversas missões, mas a sua presença também serve como um lembrete constante da humanidade do protagonista. A amizade dos dois mostra que, mesmo com um poder imenso, Jin-Woo valoriza conexões pessoais e a confiança. Jae-Hyo é uma das caçadoras mais fortes do universo de Solo Leveling, e sua relação com Shinru é marcada pelo respeito mútuo. Inicialmente, ela se sente atraída pela força e pelo cheiro de mana de Shinru, que para ela é diferente de tudo que ela já sentiu. Ela percebe que ele é uma pessoa diferente e que tem uma grande força. Conforme a história avança, ela se torna uma das poucas pessoas que realmente entendem a solidão e o fardo que Shinru carrega. Sua presença oferece a Shinru uma conexão de igual para igual, um raro momento em que ele não precisa esconder seu poder. Família de Shinru. Sua mãe e sua irmã são a principal motivação por trás de sua jornada. Inicialmente, ele se aventura em masmorra para sustentar sua família, e principalmente para encontrar uma cura para a doença misteriosa da sua mãe. A relação de Shinru com sua família o mantém enraizado e serve como um lembrete constante do que ele está lutando para proteger. A irmã dele, Sung Shi-ha, também desempenha um papel importante, sendo um elo com a vida normal que Shinru deseja. Eles são a razão para ele não se deixar consumir completamente pelo poder. Ao longo de sua jornada, Shinru interage com diversos outros caçadores como Baek Hyon-soo, Choi Chong-ki e Go Kun-she. Não sei se eu falei certo, provavelmente eu falei tudo errado aqui e vocês vão me xingar, mas é isso. Cada um desses personagens tem sua própria história, motivações e desafios. A presença deles ajuda a construir o universo de Solo Leveling e a dar uma dimensão maior ao mundo. Eles também servem como um ponto de comparação para o crescimento de Shinru, né? Ao interagir com eles, o protagonista tem a chance de mostrar sua força e suas habilidades, e a escala de seu poder se torna mais evidente. Dubu é um mestre em captura e movimento. Suas cenas de ação são fluidas e dinâmicas, transmitindo a velocidade e a força de cada golpe. Ele usa linhas de movimento e efeitos de desfoque para criar uma sensação de velocidade e impacto, fazendo com que cada batalha pareça intensa e real. Luta contra Igris. A batalha entre Shinru e o Cavaleiro da Realeza, Igris, é um excelente exemplo. Os painéis são repletos de movimento e a coreografia da luta é detalhada e empolgante. A expressão de determinação no rosto de Shinru e a agressividade de Igris são capturadas com perfeição. A paleta de cores de Dubu é um dos elementos mais marcantes de seu estilo. Ele usa cores vibrantes e contrastes dramáticos para criar diferentes atmosferas.
As masmorras são frequentemente representadas com tons frios e escuros, criando uma sensação de perigo e isolamento, enquanto as cenas de level up e de novas habilidades de Shinru são acompanhadas por cores fortes e efeitos de luzes. A aparição de Beryl. A cena da aparição do Formian Beryl é visualmente impactante. O uso de cores quentes e o brilho intenso da mana mostram o poder esmagador do monstro. A paleta de cores, que varia de laranjas e vermelhos a roxos e azuis, cria uma atmosfera tensa e ameaçadora. Dubu tem uma capacidade impressionante de desenhar criaturas, cada monstro de simples goblins a poderosos dragões e exércitos das sombras. É o único detalhe. Os monstros são desenhados de forma a serem ameaçadores e impressionantes, enquanto as habilidades de Shinru são representadas como um visual único. Cenas de Rise. O grito de Rise de Shinru é um momento icônico, e a arte de Dubu o torna ainda mais memorável. A transformação dos inimigos caídos em soldados de Shinru é visualmente espetacular. A aura roxa escura, os olhos brilhantes e o design de cada sombra são minuciosamente detalhados, transmitindo o poder e a autoridade do protagonista. A arte de Dubu é fundamental para o sucesso de Solo Leveling. A web novel original, embora tenha uma história envolvente, não tem a mesma profundidade visual que o manhwa. A arte do manhwa permite que o leitor sinta a tensão das batalhas, a emoção de Shinru e o peso de suas decisões de uma forma que o texto sozinho não consegue. A arte deu um rosto aos personagens, um visual aos monstros e uma identidade ao universo, tornando a obra mais imersiva e inesquecível. O ritmo de Solo Leveling é quase sempre acelerado, com a ação se desenrolando rapidamente. A história salta de uma masmorra para outra. A cada batalha é mais épica do que a anterior. No entanto, o autor sabiamente insere pausas no meio dessa correria. Esses movimentos de respiro são cruciais para o desenvolvimento do personagem de Shinru e para a construção do universo. Neles, o leitor pode ver o Shinru interagindo com sua família, treinando ou simplesmente refletindo sobre o peso de seu poder. Esses momentos de calma e reflexão humanizam o protagonista e fazem com que o leitor se importe com sua jornada. O uso de cliffhangers é uma técnica narrativa mestra em Solo Leveling. A maioria dos capítulos termina em um momento de clímax, com uma pergunta não respondida ou um evento surpreendente. Essa técnica cria uma necessidade urgente de continuar a leitura. Muitas vezes, um capítulo termina no momento em que a batalha atinge seu auge, com um inimigo inesperado surgindo ou um ataque final sendo lançado. Isso deixa o leitor ansioso para saber o resultado. O autor também usa cliffhangers para revelar informações importantes sobre o universo da história. Por exemplo, a revelação de um novo sistema de poder ou a aparição de um personagem que até então era desconhecido. A jornada de Shinru é muito mais do que uma simples história de ação e fantasia. A sua saga representa uma poderosa metáfora sobre a luta pela superação. Shinru começa sua jornada no fundo do poço, aceitando a própria fraqueza e as limita. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, compartilhe e se inscreva no canal. Espero ver vocês amanhã. Falou!